Olá, meu nome é Tânia Neves, sou psicóloga clínica e durante todo esse percurso que o meu trabalho me colocou em pauta para estar construindo saúde mental junto a um público feminino, eu sempre quis ir além do que a clínica não permite eu ir. E ao encontro de mulheres que estão nas suas casas, impedidas de qualquer outro elemento que possa estar ocorrendo ou permeando o seu imaginário ou a sua vivência, para que essas informações cheguem até elas. E, contudo, eu quero trazer uma nova proposta, que você, mulher, embora ache que você não tem potência para transformar a sua vivência, aqui eu apresento diversas histórias que vai ao encontro da sua vida para que haja uma transformação significativa. Eu conto com você para multiplicar essa informação e espero você nessa nova jornada. Venha, você não vai se arrepender de ter acessado esse conteúdo. Aguardo todos. Olá, gente! Vocês estão vendo aí todo mundo passando na série? Vocês não perderam? Nós estamos com a última aqui, gente. A Helena, a história dela vai conectar você de uma forma muito especial. Bom, Helena, ela também tem um canal no YouTube. Ela tem um canal Poemas da Helena. E esse canal vai também conectar muitas mães, muitas mulheres e pais também, para que vocês também entendam todo um processo que é importante ser colocado aí com uma expressão da arte, do poema, e que é lindo também e tem a ver com a história dela. Gente, abra o coração, deixa fluir muitas coisas, porque eu tenho certeza que você, mãe, que tem os seus desafios, vai entender como é importante abrir os seus olhos para outros campos. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Para eu abordar para vocês um pouco sobre o autismo severo. Eu tenho vivido com o autismo desde 1992. Foi uma experiência, assim, tanto um crescimento, um aprendizado, que eu acho que na vida, principalmente, a gente tem aprendizados. E para mim foi um aprendizado bem, assim, difícil, sofredor no início, porque nunca ouvi falar, não havia falado dessa palavra autismo, então eu tive que correr atrás de conhecimento. Só fiquei sabendo que era um problema sério, que era grave. Eu percebi no meu filho desde 4 meses, ele já não respondia bem às expressões faciais, as dificuldades que ele tinha e da gente interagir também com ele, então era bem diferente. Eu já era mãe de mais um filho, então eu já pude sentir essas diferenças. Então eu fui correr atrás, primeiro atrás do pediatra, que também não sabia me falar sobre nada, a sociedade em geral não sabia. Então eu fui correndo atrás, procurando conhecer e entender, até que com 3 anos e 6 meses chegamos ao diagnóstico que ele era um autista clássico, que na verdade na época não se falava em autismo severo, se falava em autista clássico, que era o autista mais grave. E aí nesse momento eu comecei a correr atrás de conhecer, então, como lidar com o autista, porque eu precisava de procurar ajuda com o meu filho. E os profissionais, na verdade, também não sabiam como lidar e eles também precisavam de ajuda. E na época nós tivemos um doutorado mesmo na área do autismo, que foi dar um curso para os profissionais da região na época. E então eu levei meu filho, pedi para levar meu filho como uma oportunidade de ser diagnosticado, e foi ele que deu o diagnóstico verdadeiro, porque até então não tinha diagnóstico, só tinha suspeitas. E aí eu exigi dele: assina aqui então, doutor, que eu quero saber o que meu filho tem e me explica aí como que eu vou lidar, como que eu vou aprender a lidar com essa situação.
Aí ele falou, você já está no caminho, o seu filho já está no lugar certo, que era a PAI, que era o lugar que tinha para a gente ajudar essas crianças especiais, era na PAI. E ele ia preparar os profissionais para estar trabalhando, então, com o autismo. E aí eu pedi, falei, eu quero fazer o curso. E ele diz, não, você não vai fazer, você está em estado de choque. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, eu como mãe, não importa se eu estou em estado de choque, eu não entendo sobre isso, o que é estado de choque, eu só entendo que eu sou mãe e que eu preciso lidar com a situação do meu filho. Não preciso? Então eu tenho que correr atrás. Eu vou fazer o curso, você vai permitir que eu faça. E aí não tem como, não teve como, ele permitiu eu fazer o curso. E no meio da plateia, a plateia é enorme, tudo de profissionais, ele pega e fala, não posso explicar mais detalhes, porque tem uma mãe aqui em estado de choque e que ela não pode ficar sabendo de detalhes que vai assustar ela. Ele estava certo, né? Porque emocionalmente, lógico, ele estava em estado de choque mesmo. Mas eu precisava saber, a minha ansiedade e o meu desejo de ajudar o meu filho era maior. Então eu levantei o dedo no meio da plateia toda, pedi ele o microfone e falei, doutor, por favor, não me poupe em nada. Eu preciso saber. E aí então ele falou coisas assim que hoje já, para mim já foi totalmente natural, né? Na época foi difícil, mas hoje eu superei assim, porque Deus dá um amor tão grande pra gente que o filho, ele pode ser o que ele for. Ele é filho, só isso. Ele é filho. Então, sendo o filho que você tem, é o que você tem que encarar para você ajudar ele. Você não vai deixar de ser mãe porque ele é um autista. Pelo contrário, ser mãe de um autista e mãe dos outros, porque além do meu filho autista, eu tive outro que veio depois dele e já tinha um. E além dele também tem marido, então os outros, cada um tem sua vida, sem esquecer da vida da gente. Porque nós também somos pessoas, nós não podemos esquecer disso. O autista, ele é autista, eu sou uma pessoa com os meus problemas, com as minhas dificuldades, cada um é, o outro é. Vai medir quem tem mais problemas ou quem tem mais facilidade do que o outro, quem que precisa. Todos nós precisamos uns dos outros. E as pessoas me perguntam hoje, então assim, eu superei, né? Superei vários problemas, corri atrás, tudo que eu pude assim, buscar de informações, eu busquei. Aprendi a trabalhar uma técnica da reorganização neurológica, que na época era rejeitado por muita gente. Eu fui atrás, foi em São Paulo, fiz o curso, levei para os profissionais, eles não aceitaram, eu fiz em casa. Então o menino participava da PAI, chegava em casa, eu fazia reorganização neurológica. O meu esposo abraçou junto comigo, nós fazíamos juntos. Então aprendi a fazer todos os exercícios. Depois aula de natação, eu coloquei, o menino gritou 3 meses seguidos na aula de natação. Eu coloquei ele ali gritando, mas ele adaptou, ele aprendeu, ama a água, foi uma terapia que ele passou a amar para o resto da vida dele. A terapia do cavalo, a vida toda, sempre que apareceu, eu corri atrás, então, tudo que eu pude eu coloquei. Quando chegou na época dos 15 anos para frente, que ele já não conseguia mais adaptar numa instituição, que era a PAI, eu montei uma sala de aula, aprendi o método Teach, fui atrás, montei uma sala de aula dentro da minha casa, fiz as minhas próprias terapias com ele, eu fui mãe, eu fui professora, pedagoga, fui psicóloga, tudo ao mesmo tempo para ele. E isso é um poder que vem de onde? Vem do poder de ser mãe. Porque a mãe, ela precisa se preparar. Se ela é mãe do autista, é porque ela tem que ser mãe do autista, tem que dar a ele aquilo que ele precisa. Se ela é mãe de um síndrome de Down, ela tem que adaptar aquela situação e tem que oferecer a ele, porque ela é mãe. E o papel de mãe você não transfere para mais ninguém. Então, o que o outro não conseguia, eu mesmo que cheia de erros, de defeitos, cheia de ansiedade, às vezes assim, eu tive que aprender na marra, no experimental mesmo. Mas quanta gente, né, que não aprendeu no experimental? A gente sabe aí que até esses grandes pensadores da educação, muitos, Piaget, acho que foi Piaget mesmo, que aprendeu, ele criou as técnicas usando os próprios filhos dele. E eu fiz isso também com meu filho. Eu criei as técnicas, eu escrevo até no meu livro, tem um livro aí que vai ser lançado, né, o Anjo Azul. Eu vou falar sobre as técnicas que eu criei para ele. Então assim, foram várias situações difíceis que eu superei junto. Tive dificuldade? Tive. Chorei muito? Chorei. Sofri?
Já fui arrastada pelo chão para segurar ele nas altas agressões, já rolei no chão com ele, muitas vezes ele... Porque mãe, se você vê o filho, o autista severo, ele chega numa fase que ele entra em crise, e ele se debate com a cabeça, ele se corta, ele se machuca, ele quebra para-brisa, ele quebra o que tiver à frente dele, e ele se machuca. Então a mãe, ela não consegue ficar parada, ela abraça o filho, ela segura ele, que seja para ela cair no chão junto com ele. E isso aconteceu comigo várias vezes, porque ele cresceu, ficou homem, ele teve uma época que ele estava pesando 106 quilos, e eu baixinha, né, pequenininha, com os meus 60 e poucos quilos, eu tinha que segurar, então jamais eu ia conseguir segurar, então a gente caía os dois no chão, mas jamais eu deixei de socorrer meu filho. Então eu já tive trancada muitas vezes, na posição que ele queria na época de crise, para não levantar de perto dele, porque se eu mexesse de um lado, ele já era o suficiente para ele levantar e se bater e se machucar. Então, para evitar tudo isso, eu passei por isso. Mas o que eu ganhei com isso? Muito aprendizado, muito mesmo. Só tenho assim a agradecer ao universo, agradecer à vida, essa dádiva de viver e de aprender. Quando a gente leva a vida pelo lado só da frustração, a gente vai viver morto, porque a gente vai continuar, a vida vai continuar. Ou você se entrega e vai viver morto pela vida, ou você se enfrenta e arranja força onde você acha que não tem, porque nós temos. A gente descobre forças aonde a gente nunca pensou em ter, e a gente aprende tanta coisa onde a gente nunca pensou que ia aprender. E um autista nos ensina. Um autista, eu falo que o meu filho autista é meu professor, porque ele é um professor que me ensinou sem abrir a boca para falar uma palavra. Ele me ensinou nos gestos dele, e ele me ensina até hoje. Então, assim, a vida da gente é um eterno aprendizado. Por que não aprender com os momentos mais difíceis? Alguma coisa a vida está querendo requerer da gente sobre isso. Depois disso, gente, as experiências que eu tive com ele, eu fui tendo, assim, tanta reflexão sobre a vida que hoje eu já tenho 7 livros prontos. Já tenho 3 que já estão aí para serem lançados, já estão na fase de correção e de registro para serem lançados, e já tem vários outros livros. Começou daí. Então, assim, tudo que, quando a gente pensa assim que a tempestade vem, ela vem para nos levar além, ela não vem para nos derrubar. Agora, se você permitir que a tempestade te derruba, você está permitindo, você vai ser derrubado, vai se afundar, vai se afogar. Mas se você permitir que a tempestade te lança adiante, ela vai te lançar. E é assim que eu aprendi a refletir mais sobre a vida, a amar a vida e ser grata à vida. Porque não tem nenhum ser vivente que não nos ensina. E o autista tem muito a nos ensinar. Agora, nós, mãe, nós temos que aprender uma coisa. A gente não pode bitolar a vida da gente em cima do sofrimento, em cima só do filho autista, porque nós temos a nossa vida, nós temos esposo, nós temos outros filhos que precisam de nós, precisam da nossa atenção, cada um na sua fase, cada um na sua expectativa, cada um ali na sua espera como mãe. Você não é mãe só de um autista, você é mãe de outros, no meu caso, né? Como eu sei que tem muitas mães aí, pais também, a gente conhece casos de pais, e eu dou os parabéns para os pais, porque tem uns pais aí que são paizãos, viu? Parabéns mesmo. Porque tem muitos pais que abandonam suas esposas. Eu vi muitas histórias assim, abandona suas esposas, abandona o filho como opção de vida. Que opção é essa? O cara vai viver desesperado o resto da vida, ou ele vai fechar o coração dele pro sentimento? Mas existe isso, e eu preocupo. O que são feitos desses pais, que são feitos dessas mães que não assumiram o seu papel ali junto com o seu parceiro na educação desse filho, não assumiu esse amor ali que a vida está te dando oportunidade para aprender juntos. E então tem muitos pais que assumem o filho sozinho também, não é só mães que assumem o filho sozinho, pais também assumem o filho sozinho, tem mães que abandonam também, porque não conseguem. Agora, cada pessoa tem seus limites, por isso que nós todos precisamos de ajuda, todos nós. Eu corri atrás de profissionais, mãe de autista, mãe de qualquer situação especial, precisa de um psicólogo, precisa de uma ajuda espiritual, de amigos, de aconselhamento, e tudo isso eu encontrei, porque eu busquei. Agora, gente, quando a gente deixa o preconceito tomar conta e você começa a ficar com medo da sociedade,
Você pensa assim, não, tá todo mundo me olhando assim, porque eu tenho um filho assim, assim. Tá, na minha época era assim, todo mundo te olhava diferente, porque não tinha essa assim, mais, as pessoas não eram conscientizadas contra o bullying, igual hoje já são conscientizadas, contra o racismo, contra o preconceito, igual hoje já tem uma gama de orientações contra o preconceito. Nessa época não tinha isso, e mesmo assim eu enfrentei. Eu não estava nem aí com os olhares dos outros, eu queria era o meu filho. O meu filho participou de desfile, meu filho foi cavaleirinho na igreja, ele entrou porque eu forçava, eu corria atrás, falava assim, os outros podem, ele também pode. Os outros podem, ele pode, então ele vai participar também. Então ele participou, tudo que ele poderia, participou. Na sociedade, numa festa de aniversário, onde as pessoas estavam, eu levava ele para participar, eu não fiquei isolada com ele, levava no clube, levava para as cachoeiras, ele participou da vida, ele brincava com os meninos, com os irmãos aprenderam a conviver com eles. No livro eu vou falar sobre essa parte dos irmãos, porque os irmãos, eles conviveram naturalmente, porque eu levei como natural. Embora fosse desafio, eu armava eles brincarem juntos. Então assim, a criança não tem preconceito. Se você coloca seus irmãos, os irmãozinhos da criança autista, os outros ou outras crianças a brincar com o autista, as crianças, elas vão, o autista vai ganhar muito e vai contribuir também, porque aí vem aquela questão da inclusão, né? Porque a pessoa especial, ela precisa ser incluída no dito normal, mas o dito normal também tem que ser incluído na vida do outro. Quem é que está sendo mais excluído do que o outro aí? Então tudo isso também eu cito lá no meu livro, do Anjo Azul. Então nós mães, o recado que eu deixo aqui, mas ame seu filho, mas ame você também, cuida. Se você, nós mulheres que transformam, né, que essa série que ela está colocando, mulheres podem se transformar todos os dias. Nós mulheres temos uma força dentro de nós, como mães, como esposa, e mesmo independente de ser mãe, independente de ser esposa, você mulher, simplesmente por ser mulher, se transforma. Primeiro transforma o seu coração. Eu encontrei uma forma muito positiva, encontrando essa forma assim de aceitação, porque eu sentia que as pessoas não me aceitavam. E realmente a sociedade, ela não era preparada e ainda não está preparada, mas muitas vezes o preparo tem que ser de nós primeiro, porque esperar de uma sociedade sem a gente ir à luta, a gente não consegue. A luta tem que ser interna primeiro, então a gente tem que quebrar o nosso próprio preconceito contra o outro, o nosso próprio preconceito contra aquela situação que a gente está passando e se dar as mãos. Não existe ninguém inútil, não existe ninguém independente. O autista, ele pode ser um professor na sua vida. Tem um dos poemas que eu escrevi, um poema sobre o autismo, que vai falar sobre isso. Está perdendo tempo aquele que não visita um autista, está perdendo tempo aquele que não visita um idoso, está perdendo tempo aquele que não ouve uma história de outras pessoas, porque eles têm a nos ensinar sem palavras. Com os gestos eles nos ensinam, eles também sabem amar. Tem tanto como que fala, mito, né, a respeito do autismo. Existe tanto mito que eu coloco lá no meu livro também para quebrar esses mitos. Nós precisamos quebrar de que o autista não ama, de que o autista não sente dor. Pelo amor de Deus, o autista sente dor, o autista ama, o autista sabe sorrir. Ele é muito mais sensitivo, ele é muito mais, ele percebe, sente o que acontece em volta dele muito antes do que qualquer um de nós. Isso meu filho me ensinou muito. Eu já percebia algo assim, quando algo não estava bem assim no mundo. A gente só tem a aprender com o autista, a gente só tem a aprender uns com os outros. E o meu recado é, ame a vida, ame a si, se valorize, porque você é importante. Eu sou uma pessoa, eu não sou nada, mas eu sou tudo ao mesmo tempo, porque eu tenho função a fazer. De mim tem que sair alguma coisa. Eu precisei encontrar forças. E hoje não é porque hoje às vezes assim os filhos já cresceram que eu não tenho mais o que fazer. Sempre nós temos o que fazer. Sempre tem coisas boas que a vida nos oferece. Basta a gente olhar para o nosso dia a dia, basta você olhar para o sol nascer todos os dias, para um cachorrinho latindo, para uma criança sorrindo, para um idoso ali com aquele sorriso carinhoso, dependendo de uma atenção sua. Então assim, a vida é linda, a vida é bela. Ame você, se descubra nisso aí e ame a vida. E agradeça pela toda a oportunidade que você tem
de sorrir, de alegrar. Saiba que você é importante, muito importante.